Você já quis mudar o seu pai e sua mãe? Quem não, né? Quem Você- não foi adolescente. Você pra já começar disse pro assunto. seu pai assim, ó pai, faz assim, faz assado, né? Ou disse pra tua mãe que deveria ser dessa forma ou de outra forma? Você já fez fofoca da tua mãe dizendo que ela é crítica, dizendo que ela é seca, fria, megera, né? Ou você já disse que o teu pai é um brutamonte, um grosseiro estúpido, que não se importa com ninguém nem com nada? Ou que não se importa com a esposa? Todos nós já tivemos esse pensamento. O que define se você vai construir uma vida de qualidade, uma vida com resultados, é se você fica pensando isso ou se você aprende o que eu vou te falar agora. Porque Prestem atenção. a família, ela possui uma hierarquia. Claro. Sempre, sempre, sempre que você ficar fofocando mal da tua mãe, toda a energia através de falas verbais, através de atitudes, comportamentos que você tem para atacar sua mãe, você filha, você filho, toda essa energia que você deposita nessa direção, ela é convertida em dor para você. Sem dúvida. Porque quem tem problema com pai e mãe tem um problema com Deus. Por quê? Porque pai e mãe está acima na hierarquia. Você não tem mais energia e nem mais legalidade do que seu pai e sua mãe. Porque eles te deram aquilo que mais importa, que é a vida. Não existe empresa, não existe quantidade de dinheiro, não existe nada maior do que aquilo que teu pai e tua mãe já te deram, que é a vida. Verdade. Então, quando você tenta mudar seu pai e sua mãe, você deposita uma energia contra você mesmo. Você ataca a si mesmo, a si mesma. Porque, imagina, tem lá o pai e a mãe e você agora quer ser pai do seu pai. Você quer ser pai de sua mãe. Não funciona. Ou você quer ser pai do seu irmão. E o pior Né? é que talvez chegue um momento em que você se torne pai ou mãe dos seus pais. E daí você vai querer inverter isso. Você vai sentir saudade de quando você era o filho e não tinha essa responsabilidade. Para isso eu me posiciono como um filho. Exatamente. E se eu, por acaso, tiver que me posicionar da forma errada, que eu saiba voltar ao posicionamento certo. O problema é quando o filho deixa de viver a vida porque tem que cuidar, acha que tem que cuidar da mãe. É verdade. Gente, isso é em casos de doenças graves, isso é a exceção da exceção. No geral, você não para a sua vida de filho para cuidar da sua mãe. E você muito menos vai resolver o problema que é do seu pai e da sua mãe. Verdade. Mas aí os pais criam armadilhas emocionais. Eles chegam para você e dizem assim, filho, ou tua mãe chega em você e diz, filha, vai lá falar com teu pai sobre isso para ele mudar. Vai, faz isso para mim. Aí você, com o amor que tem pela sua mãezinha, você vai lá e fala com o pai. Mas você está tirando a hierarquia. Porque o pai está em cima e você está querendo se impor em cima do seu pai para conseguir resolver. E você não vai ter resultado bom nisso. E aí você gasta sua energia, destrói o relacionamento com seu pai, sofre porque você sente culpa e você não muda nada. E a tua mãe continua pedindo para você fazer isso, demandando isso de você. Isso é um posicionamento errado de mãe. Exatamente. O filho não tem que resolver problema de pai e mãe. Então vamos nos colocar cada um no seu lugar, que as coisas fluem de uma maneira Exatamente. lógica e perfeita, como tem que ser. Quando que você se posiciona como dono da sua vida? E agora não deve mais satisfação ao seu pai e à sua mãe. Dever satisfação entre aspas. Porque você vai cuidar deles. Deve respeito, né? Certo? No mínimo, né? Claro. Mas quando você tem a sua casinha, a sua mulher, Exatamente. o seu homem, e você paga suas continhas. O problema de hoje. Pai e mãe que se colocam abaixo do filho. Meu amigo, se teu pai se coloca abaixo de você, você está num laço espiritual. Porque tem uma ordem que tem que ser respeitada a qualquer custo. Se você não respeita essa ordem, você torna o teu pai mais fraco e você dificulta o teu amadurecimento. Você inverte a ordem que Deus colocou. Deus estabeleceu essa ordem. E é primeiro o pai, depois os filhos. Primeiro o casal. O centro do relacionamento de uma família é o casal. O problema é o pai e a mãe que não se posicionam desse jeito. O problema é o pai e a mãe que se separam, que brigam o dia inteiro dentro de casa. E os filhos começam a ter que tomar decisões. Presenciam e tem que tomar um partido. E tem que tomar um partido. Como é que eu faço, Marconi, se agora está acontecendo dessa forma na minha família? Primeira coisa que eu vou te dizer, ter um relacionamento com Jesus Cristo. Sim. Aí vai ajudar você a perdoar toda essa loucura. Claro. Certo? E se você não perdoar toda essa loucura, você vai para sua vida e vai levar o mesmo problema. Você vai repetir o padrão comportamental do seu pai e da sua mãe. Você vai repetir o casamento da mesma forma de novo.
E Claro. como é que eu faço isso, Marconi? Você precisa de duas inteligências. A inteligência espiritual, que vem de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, e a inteligência emocional, que é a inteligência terrena. Ou seja, eu me posiciono como filho e sei fazer isso quando eu tenho inteligência emocional. Quando eu não vou fazer certas coisas que meu pai pede, porque isso infringe a hierarquia familiar, que é o pai acima, a mãe acima junto com o pai e os filhos abaixo. Sempre que eu infrinjo essa regra, essa ordem, eu estou causando dano em mim mesmo. Eu estou me prejudicando. O resultado não é legal. Então é melhor a gente ter um entendimento, fazer as coisas certas, porque todos queremos ter um futuro tranquilo, né? Me permite dar um bônus aqui para você, certo? Olá. Vou te trazer um exemplo antes de a gente ir para o final da nossa conversa de hoje. Vamos lá. Vou te dar um exemplo nítido, né? Você vê hoje uma mãe se posicionando errado quando o filho tem 3, 4, 5, 6 anos. E aí ela diz assim, espera aí, filho, já venho, só vou lá dobrar sua roupa. Espera aí que eu já volto, já volto. E aí quando o filho chama a mãe, ele berra e a mãe diz assim, já vou, espera aí que eu já estou indo. Você vê que essa mãe, ela está se posicionando como escrava de uma criança que está aprendendo o alfabeto? Você entende que essa mãe tem uma cabeça doida? É por isso que acontece esse tipo de problema. Porque desde a infância, o pai e a mãe já se posicionam como escravo do filho. Porque o meu filho é de ouro. Sempre que você idolatrar outra coisa além de Deus, você vai gerar dor e sofrimento. Está idolatrando o filho. Tem gente que idolatra a mãe. Tem filho que idolatra o pai, porque viu muita dor. E aí fica o quê? Orgulhoso. O orgulho vem da dor que você viveu no teu passado. E você construiu um monte de estratégia para não sentir mais essa dor quando adulto. Só que você tem que desconstruir, porque isso não serve mais na vida adulta. E aí, se não desconstruir, sofre. Eu desconstruo o orgulho com inteligência emocional. E espiritual também. Certo? Inteligência emocional, voltamos a falar Exato. dela. Essa deixa para você, mãe, entender que você é a dona da sua casa. E o seu filho deve obediência a você, assim como você deve obediência ao seu esposo, ao seu marido, e vocês dois juntos devem obediência a Deus. Diante disso, tudo flui naturalmente.